Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão, gente? Nas aulas passadas foram divididas em duas. A gente estava fazendo a correção de uma redação que o tema era violência contra negros no Brasil, violência policial contra negros no Brasil. A gente corrigiu a estrutura, viu algumas coisas, revisou e também conversamos um pouquinho sobre violência ali, né, contra negros de uma maneira indireta, porque a gente estava trabalhando sobre isso, e eu fui fazendo alguns apontamentos, algumas reflexões, trouxe algumas notícias ali no meio, como o aumento do encarceramento do negro, tanto que o homicídio contra homens e negros é muito maior do que contra homens brancos no Brasil. E hoje eu queria trazer, né, mais uma reflexão, uma análise crítica e social sobre essa situação dos negros. E eu queria falar um pouquinho de uma análise dessa autora, que eu li o livro dela, ela se chama Grada Quilomba. E ela escreveu ele enquanto ela estava, se eu não me engano, no doutorado dela na Alemanha. Ela é negra, mulher, e o livro, eu já falei dele uma outra vez em uma outra aula, recomendo. Ele chama Memórias da Plantação, Episódios de Racismo Cotidiano. E ela vai falar muito da situação da mulher negra e do racismo cotidiano que essa mulher negra sofre. Não é no Brasil, mas dá pra gente... Tem um paralelismo, né, desse racismo sofrido lá na Alemanha. Ela entrevista mulheres negras que vivem na Alemanha. E é muito interessante pra gente ver os mecanismos e a articulação do racismo no cotidiano, na sociedade. E hoje eu queria falar de um desses mecanismos, que é um mecanismo de projeção e negação que a branquitude, ou seja, que nós brancos, construímos e fazemos em relação aos indivíduos negros, em relação aos sujeitos negros. Então, o primeiro passo, gente, o que é projeção? A projeção ela é um mecanismo de defesa articulado lá na psicanálise por Freud, em que um sujeito, ele nega algumas coisas que tem dentro dele e ele projeta isso em outrem, ele projeta isso em outro indivíduo. E a gente pode ver que a gente faz isso muito na nossa vida, né? Então vamos supor, por exemplo, que algumas coisas ali da sua mãe, né? Falar um pouquinho de psicanálise também, né? Porque essa autora é psicanalista. Então vamos supor ali na sua mãe. Ela sempre quis ser bailarina. E aí, o que ela faz desde pequena? Ela projeta isso em você. Ela nunca conseguiu ser bailarina, então ela projeta esse desejo, essa vontade dela em você. E desde pequena você odiava ir no balé, você queria ir no karatê. Mas ela te fazia ir no balé. E ela te colocava no balé. E você tinha que estar no balé. E você ficava puto com ela e tudo mais. Isso gerou várias coisas. Então é essa projeção. E ela... Imagina, se for falar com ela, não, eu colocava você no balé porque você pediu, porque você gostava. Então ela ainda nega essas coisas, entendeu? Ela nega que isso era uma coisa dela. E isso a gente faz muito na nossa vida, né? Então fica aí pra vocês também, pra analisar essa projeção nos outros, em vocês, e ficarem espertos quanto isso, né? Pra vida. Então aqui tem essa figura que eu acho que exemplifica muito, né? A gente tem aqui um moço, ele tá conversando com a moça e ela tem uma sombra ali, um fantasma negro, um fantasma preto atrás dela e assustando ela. E aí ele fica pensando, né, olhando e tudo mais, e aí ele é distraído e esse fantasma cutuca ele, e ele não quer ver esse fantasma, ele joga esse fantasma fora. E esse fantasma tava ali importunando ele, por quê? Porque ele tava vendo nela um fantasma que é dele, só que ele não quer ver esse fantasma. E essa é a projeção, a gente coloca no outro o que a gente não quer ver na gente, muitas vezes. Então a gente acaba projetando no outro uma coisa que às vezes é nossa, mas a gente coloca no outro porque a gente não quer ver na gente e a gente culpa o outro. Ah, mas Isabela, o que isso tem a ver com análise racial, com análise social? Tem a ver uma coisinha que agrada, né? Ela traz ali no livro dela, que é como a branquitude fez isso socialmente, historicamente com os negros durante muitos e muitos anos.
Deixa eu colocar aqui uma outra imagem. Gente, tem essa imagem, por exemplo, vou usar essa imagem da Anastácia para falar um pouquinho disso com vocês. Então, como que os brancos fizeram isso com os negros? E assim, eles fazem e fizeram isso historicamente durante muitos anos. Então, isso vem, gente, 500 anos para mais, tá? Durante muito tempo. E aí a gente tem aqui, chega aqui na imagem da Anastácia. A Anastácia, essa mulher negra escravizada pelo homem branco. Acho que foi em 1700 essa imagem, por aí, tá? Aqui do Brasil, pintaram ela com essa máscara aqui na boca, máscara de ferro, que é uma máscara que impedia os negros de comer, de falar, enfim, ficava ali na boca. Uma forma de violência, né? E por que o branco colocava isso no negro escravizado? Para que o negro não comesse a plantação enquanto ele estava ali mexendo nas lavouras, para que ele não pegasse um pedacinho e comesse e tudo mais. E também, essa parte eu acho bem pesada, para evitar que o negro comesse terra, porque era uma maneira deles se suicidarem, deles se matarem no regime escravista. E também para evitar que eles falassem, que eles se comunicassem, que eles se expressassem e tudo mais. Então, assim, horrível, uma forma de dominação horrível. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é nessa primeira parte que eu falei, era para evitar que o negro comesse alguma coisa da plantação, comesse alguma coisa daquela fazenda enquanto ele estava trabalhando. Vamos analisar isso. Gente, repara que o branco ele fazia isso para que o negro não roubasse ele. E desde aí é construída a imagem de que o negro é ladrão, de que ele rouba o branco, de que ele quer roubar as coisas da branquitude. Mas quem de fato estava roubando? O negro estava roubando o branco porque ele estava ali na lavoura e pegava, sei lá, um pedaço de cana de açúcar para ele chupar, para ele comer aquela cana de açúcar? Era o negro que estava roubando o branco? Ou era o branco que estava roubando o negro quando roubou ele da terra dele, da África, retirou ele de lá e escravizou ele? Ou era o branco que estava roubando o negro quando tirou dele, quando roubou dele o direito de falar, o direito de ser sujeito, o direito de se expressar? Ou era o branco que estava roubando do negro o direito dele de trabalhar, de ganhar o dinheiro dele, de construir as coisas dele, né? De trabalhar para aquela lavoura, para aquela plantação que era simbolicamente do negro, porque era ele quem estava com a força de trabalho dele produzindo aquela cana-de-açúcar. Então, quem é que está sendo roubado nessa situação? O branco ou o negro? Era o branco, gente, que estava roubando o negro. Era o branco que estava roubando o negro. Voltando aqui nessa imagem, então, o que a gente pode ver? Um mecanismo de projeção da branquitude, projetando no negro aquilo que ela não quer ver dentro dela. Então, projetando o sujeito que rouba, que sequestra subjetividades, que sequestra direitos, que rouba tudo isso, ao invés do branco se responsabilizar e refletir e tudo mais, durante séculos, a gente está falando também de uma coisa construída socialmente, historicamente durante séculos, isso foi projetado em cima da figura do negro, como se ele fosse o ladrão, como se ele fosse quem estava roubando do branco alguma coisa. E isso tudo concretizado nessa imagem, a gente pode ver, né, nessa máscara que era colocada sobre a face do indivíduo negro, do sujeito negro. Mas o branco projetava isso nele. E essa construção de projeção, gente, a gente pode ver em diversas e diversas coisas na época da escravização e até hoje trazendo para a atualidade também. Então, cadê? Aqui, ó. Uma outra coisa onde a gente pode ver isso
é, por exemplo, na questão do estupro. A gente falou um pouquinho do roubo, vamos falar um pouquinho agora do estupro do sexo. Vou utilizar para isso, ó, quero já recomendar para vocês essa página do Instagram que se chama Gente Preta, tá? @Gente Preta. Lá eles postam diversas análises, diversos fatos da época da escravização que não são contados pra gente nas aulas de história, que não são tratados nas escolas, nas mídias e tudo mais. E além de várias reflexões sobre a negritude, que eu acho muito importante, eu gosto muito, ó. Gente Preta. Muito boa essa página, viu? E aí, ó, aqui eles vão falar sobre as fazendas do sexo, 5 fatos surpreendentes que aconteceram no período da escravidão. O mais correto é falar escravização, tá? Mas ok. Enfim, ó, as mulheres escravizadas eram examinadas pelos senhores de escravo para se certificarem de que elas eram capazes de procriar e ter tantas crianças quanto possível. Secretamente, proprietários de escravo estupravam as mulheres escravizadas e quando a criança nascida crescia e alcançava uma determinada idade onde já pudesse trabalhar nos campos, eles tomavam seus próprios filhos e transformavam em escravos. Era comum também que os negros subordinados sexualmente aos proprietários de escravos, mesmo os homens negros, ou seja, não apenas as mulheres negras eram estupradas, tá, pelos senhores de escravo, os homens negros também eram. A gente tem aqui essa imagem, né, para significar isso, né, que representa isso. Essa parte da função do homem negro como uma ferramenta de animação, ser um instrumento de prazer. Então, era uma das funções do homem negro ser um instrumento de prazer para as mulheres brancas também. Quando os homens negros completavam 15 anos de idade, e até menos em alguns casos, eles passavam pela primeira inspeção. Meninos que eram subdesenvolvidos eram castrados e enviados ao mercado de escravos ou utilizados na plantação. Cada homem negro tinha que engravidar ao menos 12 mulheres negras por ano. Os homens eram utilizados para a reprodução durante 5 anos. Um homem negro escravizado, chamado Burt, chegou a ter mais de 200 filhos. Imagina o custo físico disso, gente, de ter 12 filhos. De ter que ter esses filhos e ter o seu corpo apenas para reprodução. E utilizado para a reprodução desse sistema, né, de escravização. 4. Para combater a alta taxa de mortalidade entre os escravizados, os donos de plantações exigiam que as mulheres negras começassem a ter filhos aos 13 anos. Aos 20 era esperado que as mulheres já tivessem 4 ou 5 filhos. Como incentivo, proprietários de plantações prometiam liberdade para a mulher negra que desse à luz no mínimo 15 crianças. Lembrando que muitas dessas crianças, às vezes, vinham por meio do estupro do próprio homem branco. Se a mulher negra fosse considerada bonita, ela era comprada pelo dono da fazenda e recebia um tratamento especial na casa, mas muitas vezes submetida à crueldade da esposa do mestre, incluindo decapitação de crianças que fossem fruto da relação entre o mestre e a escrava. Ou seja, gente, olha que horror que a gente acabou de ler. Sobre as fazendas do sexo. Então, ó, as mulheres negras sendo estupradas e os homens negros também sendo estuprados na história. Só que o que a gente vê? A gente vê diversas construções, principalmente nos Estados Unidos, que é da onde eu tiro essas fontes, de homens negros que foram mortos e espancados sob a acusação de que eles tinham estuprado uma mulher. Vamos ver quanto tempo? 14 minutos. Ah, tô em tempo. Dessa vez eu vou terminar em tempo. Mas, enfim, de que eles... Ai, devia ter pesquisado antes, ó. Esqueci o nome dele, ó. Menino... Como que fala? Ah lá, já vou perder o tempo de novo. Espancado e morto sob acusação de estupro. Estados Unidos. Bom, tem um linchamento de um menino que ficou muito famoso nos Estados Unidos. E diversos casos. Tem Tem uma série também, né? Série sobre
acusação de estupro em negros, Netflix. Acho que é melhor falar da série. Ah lá. A série Olhos que Condenam, tá? A série, por exemplo, que tem lá na Netflix, Olhos que Condenam, uma série pesadíssima, eu não consegui terminar de assistir, não tive psicológico. Netflix lança a série baseada em caso real de jovens negros presos injustamente no Central Park. O que aconteceu? Esses jovens, eles estavam zoando, né? Jovem fazendo jovenzice no Central Park. E aí uma mulher branca, é estuprada no Central Park. E quem que é acusado, preso e sofre um tanto e se fode na vida? Essas crianças, esses meninos, esses jovens negros. Injustamente. E é isso que a série vai contar, né? Como que foi esse processo, como que eles foram condenados, como que eles foram acusados, como que a polícia agiu. Só que foi injustamente, gente. Eles não... E por que todo mundo comprou, né, esse discurso? Será que se fosse jovens brancos, iriam acusar e condenar eles de terem estuprado uma mulher negra? Lógico que não, a gente sabe que não. Muito, muito, muito raramente eles seriam acusados injustamente se fossem brancos. Então é isso que essa série conta. E aí o que a gente tem mais uma vez? Uma projeção. Olha o que eu acabei de contar pra vocês na história. Quem que fez isso historicamente durante séculos? Quem que estuprou durante séculos o outro? O branco sempre estuprou o negro, historicamente. Mas se a gente for ver atualmente, o tanto de caso que tem de homem negro que é acusado por estupro de maneira injusta das mulheres brancas e que vai pra prisão. Não tô passando pano pra estuprador, gente. A gente sabe que tem muito estuprador de todas as raças, etnias e religiões e credos e tipos. Porém, o que eu tô mostrando é um fato histórico, né? E exemplo histórico. Eu tô gravando uma aula, já vou. De como isso ocorreu na história durante séculos, né? Esse corpo sendo usado, estuprado, sendo usado como um objeto de prazer, como um objeto de reprodução e de apenas procriação, destituído ali de todo o humanismo possível. E na história, como a gente vê hoje em dia, o branco fazendo em relação ao negro o quê? Acusando ele desse estupro, ou seja, projetando nele uma culpa histórica, né? Uma coisa que aconteceu durante séculos, de uma maneira inversa, projetando sobre nele essa culpa histórica, projetando sobre o negro essa culpa histórica, essa coisa que tá na branquitude, né? E aí, esse é mais um exemplo de coisas que aconteceram. E apenas para lembrar que em outros séculos, muitos linchamentos ocorreram em relação a esses negros. E a Meg Hayara, vou colocar aqui para vocês verem, uma travesti negra, ela escreveu uma tese de doutorado muito bom, que eu li também, que vai falar um pouquinho sobre gays e negros no Brasil, que são professores. E ela traz ali na tese dela, numa hora que ela vai falar sobre feminismo negro e etc., sobre como diversos linchamentos, principalmente nos Estados Unidos, foram feitos, e as pessoas assistiam, os brancos assistiam a esses linchamentos e vendiam pipoca. Era uma atração, né, assistir esses linchamentos. Linchamentos que hoje, quando abrem inquéritos, muitos foram injustos. Teve gente que ela traz ali nessa tese teve negro que foi acusado de estupro por ter dado oi pra mulher branca, por ter falado oi, tudo bem na rua, e morreu. Isso custou vida, isso custou sofrimento de toda uma família, de toda uma população, de toda uma comunidade. Então, olha esse mecanismo de projeção. Então, o que eu quero dizer com isso? Que até hoje, a branquitude, o que ela faz, que a Grada traz no livro dela? A branquitude, ela projeta no negro tudo que há de ruim nela, ou seja, esses aspectos e até hoje, viu, gente? Esses aspectos de roubo, de estupro,
sequestro de identidades, sequestro de subjetividades, relações de poder, ela projeta no negro. Ela nega que tem nela, né? E aí eu queria usar esse trem da Rita Lee, que eu adoro esse vídeo dela, É que ela fala exatamente assim, ó. assim. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, ela sabe? Ah, se fuder, sabe? Chata, paca. Então a Rita Lee, quando ela fala ali, né, que É ai, exato. ela é toda boazinha, ela é toda gente boa, ela é toda gente fina, ela é toda galera. Então o branco, ele constrói essa imagem dele, até hoje em dia, como todo bonzinho, todo lindo, todo galera. Ai, ele é tão bom, ele é tão lindo. E aí ele projeta tudo que há de ruim dentro da subjetividade dele no sujeito negro. Como se o negro fosse sempre o traficante, como se o negro fosse sempre o que rouba, o que estupra, como se o negro fosse sempre a escória da sociedade. Isso é projetado no negro. E isso a gente vê nos, nos jornais, nas revistas, nos papéis. O Babu, por exemplo, gente, se a gente for ver os papéis que ele fez no... Lá na Wikipédia tem, cadê? Babu Wikipédia. Se a gente for ver os papéis que ele fez na televisão, é tudo de traficante. Ah lá, ele é negro, né, homem? Tudo de traficante, ó. Personagem. Mecânico, capanga. Ó, assaltante, capanga, mecânico. Carniça. Olha os nomes. Bocavedo. Tem um aqui que é empresário, né? Mas se a gente for fazer o levantamento, e ele mesmo tem uma fala sobre isso, se eu não me engano, é sempre assim, gente. Traficante, assaltante, bicos na televisão sobre isso. E se a gente for ver os papéis da mulher também, é sempre de empregada, é sempre de doméstica. Raros são os papéis. Hoje em dia a gente vê algumas mudanças. Eu lembro que teve uma novela que teve uma negra que ela virava juíza, mas eu não acompanhei essa novela. Mas, enfim, e aí a gente projeta, né, o branco, falo a gente porque eu sou branca, a branquitude projeta isso na negritude, né, toda a escória e tudo mais. Mas isso é bom lembrar que é uma fantasia do branco, isso não é a realidade. É uma fantasia da branquitude, uma fantasia coletiva construída historicamente, como eu mostrei pra vocês, por meio da foto da Anastácia, por meio da análise da Meg e da análise do Gente Preta. É uma fantasia construída historicamente de forma a fazer com que a branquitude não tenha culpa desses crimes cometidos na época da escravização. Disso cometido na época da escravização. Então é muito importante a gente fazer essa análise, sempre relembrar sobre isso, para refletir sobre esses mecanismos. Então, por que será que quando a gente tá andando na rua e aí vem um negro ali atrás da gente, a gente fica com medo de ser assaltado, né? Porque será? Olha a branquitude projetando. Por que será que os papéis são dados para os negros nas novelas e etc? Por que será que na mídia Por que será que na mídia quando o estudante é pego com maconha, é branco, é estudante, né? Quando é pego com 300 gramas de maconha, 300 kg de maconha e é branco, é chamado de estudante, é chamado de jovem de classe média apreendido com 300 gramas de maconha, mas se for um preto é chamado de traficante, e ele pode estar com 1 grama de maconha que ele vai ser chamado de traficante. Então por que será, gente? Porque a branquitude sempre projeta e ela sempre reproduz essas coisas de forma a manter o seu poder, de forma a manter essas estruturas na sociedade. Mas como eu estava dizendo, é sempre bom lembrar que isso é uma fantasia da branquitude. Isso é uma coisa que está na parte ideológica da cabeça da sociedade, né? E não, de fato, na concretude e na realidade. Ou seja, isso é uma ideologia. Lembra quando eu falei para vocês que ideologia era uma representação mental que não necessariamente
tinha a ver com a realidade concreta e material? Então, isso é uma ideologia da branquitude, isso é uma ideologia dominante. E não, de fato, uma coisa real. Então, é isso, utilizem isso na redação, na hora que vocês forem falar sobre preconceito racial, na hora que vocês forem falar sobre desigualdade racial, utilizem esse mecanismo de projeção que eu acabei de explicar para vocês. Utilizem essa questão das fazendas do sexo que eu acabei de mostrar. Utilizem a imagem da Anastácia, isso vai enriquecer o texto de vocês e vai fazer com que esses argumentos fiquem mais bonitos, mais concretos. As pessoas vão conseguir entender melhor, vai ficar um exemplo mais chique. E referenciem a Grada Quilomba, o Instagram Gente Preta e etc. para ficar com fonte. Um beijão, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.